Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Enfim, chegou o grande dia, o dia de nós terminarmos o nosso curso e o dia em que nós vamos falar sobre essa preciosidade aqui, o filme O Nome da Rosa. Então, né, pessoal? Para a nossa aula, nós utilizamos, dessa vez, não só esse filme, como nós utilizamos essa linda edição aqui, que eu acho maravilhosa, de O Nome da Rosa, do livro, juntamente com uma pequena penca aqui de livros que tratam da temática da Idade Média, das heresias, da bruxaria. Pois bem, a ideia, né, era que a nossa aula ela fosse um pouco mais curta do que as outras. Infelizmente, pela quantidade de informações que a gente vai acabar falando aqui, provavelmente eu não vou conseguir atingir de ser uma aula bem mais curta. Mas eu vou tentar ser o mais claro, o mais sucinto possível e tentar trazer, né, não decepcionar vocês, no que diz respeito à nossa conversa também sobre esse filme. Então, uma questão que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o filme O Nome da Rosa, né, é um filme de grande qualidade técnica, cenário muito bem montado e assim sucessivamente. Quando eu fui preparar a ficha técnica para esse filme, para análise desse filme, descobri que esse filme ele foi gravado na Itália, principalmente, numa colina na Itália próxima de Roma, e num mosteiro na Alemanha, mosteiro de origem medieval mesmo, foi construído no século XII, se me recordo bem. Tem até o nome, depois eu procuro para vocês aqui o nome. Infelizmente eu esqueci, mas é até de toda forma, o cineasta Jean-Jacques Annaud, ele procurou realmente seguir da maneira mais plena possível, no sentido de nos contextualizar sobre a Idade Média. E aí, quando a gente para e pensa sobre essa questão do filme, O Nome da Rosa, e também o livro que deu origem a esse filme, né, se baseou, a gente precisa ter em mente uma coisa, que esse filme ele não é uma representação real, não é 100% fiel à Idade Média, retratar os contextos e tal, mas de fato ele procurou fazer isso, procurou seguir da melhor maneira possível e tentando encaixar na história. E, de fato, o próprio livro que deu origem ao filme se mostrou de grande valor nesse respeito. E quando a gente fala sobre O Nome da Rosa, a gente vai falar sobre a sociedade medieval, mas a gente vai focar muito, a gente vai falar muito mesmo sobre a questão da igreja medieval, né? As relações da igreja medieval com a sociedade no seu entorno. Então, gente, para a gente começar, né, no nosso compartilhamento, vamos fazer o compartilhamento de tela. Deixa eu marcar novamente aqui. Veja só. Pronto. A Idade Média, o Nome da Rosa e a Idade Média. Foi esse o tema que eu escolhi para a nossa aula. Inicialmente eu tinha pensado a Idade Média em O Nome da Rosa, mas depois eu descobri que foi um artigo, existe um artigo feito por uma outra estudiosa, em que ela também procurou fazer uma análise. Então, para não gerar um plágio, digamos assim, preferi mudar o nome.
de toda forma, uma coisa é indissociável à outra. A questão da reflexão sobre a Idade Média e a questão do filme e o livro O Nome da Rosa. Pois bem, vamos tentar fazer uma primeira aproximação. Como vocês podem ver aí a sinopse do filme, que eu retirei do site Adoro Cinema, conta que em 1327, né, William de Baskerville, um monge franciscano, e Adson von Melk, que é Christian Slater, um noviço, chega a um remoto mosteiro no norte da Itália. William de Baskerville pretende participar de um conclave para decidir se a igreja deve doar parte de suas riquezas. Olha só, conclave sobre a questão de doar parte das riquezas, olha só. Mas a atenção é desviada por vários assassinatos que acontecem no mosteiro. William de Baskerville começa a investigar o caso, que se mostra bastante intricado, né? Intricando além dos religiosos acreditarem que isso é uma obra do demônio, no caso, essas mortes. William de Baskerville, ele não participa dessa opinião, mas, antes que ele possa concluir as investigações, chega Bernardo Guy, que foi interpretado pelo ator F. Murray Abraham. O grão-inquisidor chega ao local e está pronto para torturar qualquer suspeito de heresia que tenha cometido assassinatos em nome do diabo. Como ele não gosta de Baskerville, ele é inclinado a colocá-lo no topo da lista dos que são diabolicamente influenciados. Olha, o drama. Esta batalha, junto com uma guerra ideológica entre franciscanos e dominicanos, é travada enquanto o motivo dos assassinatos é lentamente solucionado. Então, a gente pode perceber aí, né, o mote da história, né, é que era para se reunir, né, os frades, né, franciscanos, juntamente, né, o pessoal da ordem franciscana, juntamente com, né, para fazer um conclave, para discutir a questão da riqueza da igreja, mas as coisas foram desviadas para uma série de mortes envolvendo os monges desse mosteiro. E aí, esses pontos que a gente está observando, essa sinopse, o filme, ele nem sempre ele enfatiza não enfatiza em todos os aspectos. Mas, de toda forma, acredito que seja de valor a gente procurar entender bem essa questão de como funcionava a igreja medieval, como era a sociedade medieval, e todas essas questões aqui, de uma forma ou de outra, estão relacionadas. Por exemplo, a questão das heresias, o embate, né, que foi criado, né, entre os franciscanos e os dominicanos, representados principalmente por William de Baskerville e Bernardo Guy. Olha só. Então, tudo isso envolve o nosso contexto do filme. Assim, aqui está a nossa capa, né, da edição inglesa do filme, né, de Jean-Jacques Hano. O filme é de 1986 e o livro ele é de 1980. O livro foi lançado originalmente, né? Quando ele foi lançado originalmente. E aí, olha só, aqui nós temos uma capa, né, que enfatiza, de certa forma, dois dos personagens principais. Nós temos aqui Sean Connery representando William de Baskerville, Christian Slater representando o monge Adson de Melk. É interessante que ele colocou que a sinopse colocou o nome Adson von Melk. Ou seja, é uma referência, porque a origem do monge seria propriamente esse noviço, seria uma origem alemã. Ele era de uma família abastada alemã, família nobre, assim por diante. Aí está a primeira questão que a gente pode começar a pensar, né? Daí,
O filme foi dirigido por Jean-Jacques Annaud, mas que é essa pessoa que você vê aí na foto, certo? Deixa eu mudar aqui a posição para ver se não... Quem é Jean-Jacques Annaud? Olha só. Esse diretor, né, esse Jean-Jacques Annaud, é um cineasta, né? Aí diz que é um diretor, roteirista e produtor francês, nascido em 1º de outubro de 1943, na cidade de Draveil-Essonne, na França. Nos dados biográficos que eu podia levantar, ele disse que ele chegou a estudar literatura na Sorbonne antes de atuar como cineasta. Inicialmente, ele trabalhou em anúncios de TV. A Wikipedia, inclusive, embora eu não tenha utilizado para a nossa biografia, né, para a breve biografia dele, diz que ele trabalhou como publicitário, né, digamos assim. Em 1976, ele dirigiu um filme, né, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com a película Preto e Branco em Cores. Se me recordo bem, esse filme trata da Guerra da Argélia, mas não vem tanto ao caso, né? Outros filmes bem-sucedidos, inclusive esse aqui, A Guerra do Fogo, que é muito referendado pelas pessoas, por professores, pessoal, no sentido de contextualizar sobre a pré-história. Também O Nome da Rosa, que é o nosso objeto de análise aqui, né? O Amante, de 1992, que também é baseado no livro de Marguerite Duras. E o filme 7 Anos no Tibete. Esse filme 7 Anos no Tibete trouxe a ele até alguns desconfortos, porque ele foi proibido de entrar na China por conta desse filme e assim por diante. Trouxe umas polêmicas interessantes. Então a gente está começando a perceber, né, quem é essa pessoa que produziu esse filme, né? Produziu, dirigiu, tá. Uma outra pessoa que também é importante para a gente é o próprio Umberto Eco, o autor do filme, ou melhor, autor do livro, O Nome da Rosa, em italiano, Il nome della rosa. Né? E aí, quem foi ele, Umberto Eco? Aí conta que ele foi um escritor, professor, filósofo, medievalista e crítico literário italiano. Ele nasceu em 5 de janeiro de 1932, na cidade de Alexandria, na Itália, e morreu em 2016, no dia 19 de fevereiro. Ele estudou filosofia na Universidade de Turim, da Itália. Foi professor dessa universidade entre 56 e 64. Inclusive, em 54, quando ele tinha 22 anos de idade, ele apresentou uma tese. Se não me engano, foi uma tese sobre São Tomás de Aquino. Né? Ele realmente tinha uma cultura filosófica assim, muito, muito impressionante. Inclusive, como vocês puderam, né, a tese filosófica dele foi construída com base no filósofo medieval. Então, ele é um cara que entende de Idade Média. Né? Por isso que, quando eu fui preparar essa breve biografia dele, né, fiz questão de enfatizar que ele também era um medievalista. Em 71, se tornou professor da Universidade de Bolonha. Enfim, a carreira dele foi longa, tanto na escrita de livros, como professor, como acadêmico de grande reconhecimento, inclusive. E vários dos seus livros, né, são conhecidos, são dados, recebem um reconhecimento na academia, especialmente esse aí, Obra Aberta, Tratado Geral de Semiótica. Esse livro aqui é considerado muito importante pelo pessoal da área de linguística, área de letras. Também tem esse livro aí, Como se faz uma tese, esqueci de marcar o ano dele, mas é um livro que, inclusive, ainda hoje, muita gente utiliza no Brasil para algumas noções gerais de como fazer uma tese, uma monografia e assim por diante. Também escreveu Uma História da Beleza, Uma História da Feiura, coordenou uma coleção Idade Média. Se não me engano, ele coordenou também uma coleção sobre filosofia, história da filosofia.
Enfim, ele realmente é um escritor que a gente precisa considerar, né? Dar o devido respeito, digamos assim. Aqui, né, a capa da edição mais tradicional, né, do filme ou do livro O Nome da Rosa, né, que mostra os monges no mosteiro, né, a aparência do lugar medieval, enfim. Escreveu muitos e muitos livros de literatura. Eu preferi escolher, trouxe apenas alguns aqui para mencionar, que são O Nome da Rosa, de 1980, Pêndulo de Foucault, de 88, O Cemitério de Praga, de 2010. Inclusive, ele chegou a produzir ensaios também, muitos ensaios. Fez um ensaio, uma série de um livro de ensaios sobre o fascismo eterno, também sobre intolerância e migração, enfim. Ele realmente era uma pessoa, a gente poderia dizer que ele era um polímata, porque ele entendia de muita coisa. E não só entendia muita coisa de maneira fraquinha, entendia muita coisa bem. Então, realmente, foi um grande intelectual, né? Aqui é a capa do livro que eu tenho, né? Vocês puderam ver, né? Aí vocês podem observar aqui, né, a ideia da morte, os monges, o desenho de rosas na capa do livro. Tudo isso remete à ideia do nome, né? E aí? O livro e o filme. Eu não consegui separar totalmente, porque muita coisa foi utilizada com base no livro, né, na produção do filme. E aí, deixa eu só pegar aqui, vou tirar algumas fitinhas aqui, tirar essa fitinha, porque talvez danificar. Eu sou assim, perfeccionista. Então, a primeira coisa que a gente poderia perguntar é por que com tanto nome que ele foi escolher, por que ele escolheu justamente o nome da rosa? O nome da rosa, sim. Por quê? É interessante observar, nesse livro aqui, ele conta com um pós-escrito ao livro, que é bem interessante, né? Esse pós-escrito inicialmente foi lançado em 1983, tem uma edição desse pós-escrito em separado, acho que de 1985, utilizei também. Mas como ele já está aqui nessa edição, mais fácil, a edição antiga do pós-escrito só tive acesso online, então nesse livro aqui contém a edição, essa edição contém esse pós-escrito dele mesmo, explicando, tá? Já junto, é interessante. Então, é interessante que quando ele começa esse pós-escrito, né, com um poema de Juana Inés de la Cruz, né, foi uma freira, não me recordo bem, mas se não me engano era uma freira espanhola, né, Rosa que al prado, encarnada, teus tintas presuntuosa, de grana e carmín bañada, campa lozana e gustosa, pero no, que siendo hermosa também serás desdichada. Aí ele começa, né? Vou ler alguns pedacinhos para a gente começar a contextualizar, para a gente começar a entender o porquê desse nome e tal. Aí ele conta, né, que desde que escreveu o nome da Rosa, chegaram muitas cartas para ele. E ele diz o seguinte, olha só. Lembro que Abelardo, né, no caso Santo Abelardo, que também foi um filósofo e teólogo medieval, usava o exemplo do enunciado nulla rosa est para mostrar que a linguagem é capaz de falar tanto das coisas desaparecidas quanto das inexistentes. Agora é uma questão interessante, né? Mas, mais na frente, ele diz assim, a ideia de O Nome da Rosa surgiu quase por acaso. E gostei dela porque a rosa é uma figura simbólica tão densa de significados que quase não tem mais nenhum. Olha só. Aí ele provoca, né? Rosa mística, rosa viveu o que vivem as rosas, a guerra das duas rosas.
Uma rosa é uma rosa, é uma rosa. Os rosa-cruzes, grato pelas magníficas rosas, rosa frescolentíssima. Com isso, o leitor ficava devidamente sem pistas. Não podia escolher uma interpretação. E mesmo que tivesse captado as possíveis leituras nominalistas do verso final, chegava isso bem no fim, após ter feito sabe-se lá quais outras escolhas. Ele até brinca, né, dizendo que um título deve confundir as ideias e não enquadrá-las. Então a gente pode perceber aí o porquê desse... Ele achou nome... Assim, basicamente, sendo sincero, ele achou o nome bonito e lembrou do simbolismo que essa palavra traz para a gente. Enfim. É interessante a gente observar o José Rivaí de Macedo, no livro Idade Média no Cinema, né, juntamente com uma outra autora, não me recordo. Ele diz que o filme ele contou com a consultoria de Jacques Le Goff, né, na verdade, com uma equipe de historiadores, e que foi comandada por Jacques Le Goff, que é um grande especialista em Idade Média, acho que um dos maiores especialistas em Idade Média que já existiram, que também faleceu recentemente. O filme ele enfatiza muito a questão das heresias. Aí eu preferi colocar também essa questão da bruxaria, feitiçaria, por quê? Porque se vocês forem observar no filme, aparece uma única mulher no filme inteiro. Coisa curiosa, só aparece uma mulher. Foi interpretada pela atriz Valentina Vargas. E no meio da investigação, digamos assim, da investigação que o Bernardo Gui conduziu no filme, essa mulher ela foi apontada como uma bruxa. Então, eu prefiro colocar essa questão da bruxaria e da feitiçaria nessa temática. Existia uma problemática envolvendo as ordens mendicantes. As duas principais ordens mendicantes eram a ordem franciscana e a ordem dominicana. Só que se vocês forem verificar no próprio romance, né, eu digo isso principalmente no romance, porque não dá para a gente aprofundar muito, principalmente porque o filme não dá muita pista nesse respeito. Dentro da própria questão da ordem franciscana, haviam grupos que foram se separando, grupos inclusive mais radicais, que é por isso que o filme chama atenção para pessoas que no passado se utilizaram, devido às suas crenças, chegaram a matar nobres, bispos, ricos e assim por diante. Né? Porque essas pessoas elas oprimiam as pessoas mais pobres, né? O povo. Enfim, nessa época havia um debate, inclusive vocês vão perceber no filme, existia um medo de que a ordem franciscana fosse declarada como uma ordem herege. Então, é uma temática assim, que chama bem a atenção. Bernardo Gui, né? É curioso a gente pensar nesse personagem, porque é o seguinte. Primeiro que na obra, né, tanto no filme como no livro, ele é trazido à tona como se fosse um cara do mal e assim por diante, né, uma personagem ruim, violento e assim por diante. Mas uma coisa bem que a gente precisa talvez ter um pouco mais de conhecimento é que primeiro que ele não morreu de maneira trágica como acontece no filme. Ele morreu de maneira bem diferente da que é retratada ali. Segundo, conta-se que ele participou cerca de 900 processos, encontrei em alguns sites, assim, mas eu não pude verificar plenamente as fontes. Então, preferi não pontuar muito esse quesito, mas, de toda forma, diz que ele participou de 900 processos e que foram apenas 56, mais ou menos, que resultaram em condenação de morte, ou seja, de 956 usaram condenação de morte. Então, foi um número bem inferior, assim, dá a entender que ele não era tão cruel como é apresentado no filme e no livro. Quando a gente fala de Umberto Eco, eu coloquei Umberto Eco, mas a gente também pode dizer Jean-Jacques Annaud. Né? Esses se preocuparam muito em retratar o cenário medieval com a maior precisão possível.
É claro, é sempre, como eu já apontei nas últimas aulas, né? Em todas as nossas aulas, o cineasta ele não tem uma obrigação de seguir a risca a história, né? A história enquanto ciência. Muito menos a obrigação de seguir o que um livro, né? Um livro literário diz. Não tem essa obrigação total. Mas, de toda forma, foi feito realmente um esforço muito grande no sentido de contextualizar bem a obra e assim por diante. É claro, o filme ele foca principalmente nisso aqui. No livro, William é chamado de Guilherme. Recentemente, inclusive, eu descobri que Guilherme é a mesma... William e Guilherme têm o mesmo significado, só que em línguas diferentes, né? Inglês, espanhol, né? Ou português, né? Principalmente português, espanhol, Guilherme, enfim. E William em inglês. Então, quando você vê lá o rei William, poderia dizer rei Guilherme, inclusive, quando se fala desses personagens, grandes reis da história, às vezes eles são referendados como rei William, às vezes são referendados como Guilherme. Ocupado. Desculpe a interrupção. Então, é isso. E aí é interessante que ele foi inspirado, olha só, né, no personagem de Arthur Conan Doyle, que é o Sherlock Holmes. Inclusive tem um livro, um romance, né, uma obra que tem o nome O Cão dos Baskerville. Então, há uma linguagem, uma referência literária bem interessante. E também foi inspirado em William de Ockham. Né? Esse William de Ockham, ele foi um filósofo medieval que ele, digamos assim, ele era da ordem franciscana e assim um grande estudioso. Inclusive, existe um princípio muito conhecido que é o princípio navalha de Ockham. Vou deixar depois nos cards da nossa gravação, nos cards da aula, se possível, uma referência a um curso de História e Filosofia que fala sobre Guilherme de Ockham. De toda forma, era um filósofo bem interessante o pensamento dele. E é interessante, vamos ver aqui o que Humberto Eco diz a esse respeito. Olha só. Por exemplo, por qual motivo, em meu livro A Fraticelos do século XIV, uma vez que eu ia escrever uma história medieval, deveria tê-la situado no século XIII ou no XII, porque eu os conhecia melhor do que o XIV. Mas eu precisava de um investigador, possivelmente inglês. Aí ele mesmo coloca citação intertextual. Lembra que a gente falou na aula número 4 sobre as relações de história e literatura? Pois é, na história, literatura e cinema, a questão das citações, né, dos intertextos. Aí, que tivesse um grande senso de observação e especial sensibilidade para a interpretação de indícios. Qualidades desse tipo só se encontravam no âmbito dos franciscanos e depois de Roger Bacon. Além disso, só se encontra uma teoria desenvolvida dos signos entre os seguidores de Ockham, ou melhor, não é que antes não existisse, mas antes a interpretação dos signos ou era de tipo simbólico, ou tendia a ler nestes ideais, nos signos, nestes ideias universais, perdão. Apenas entre Bacon e Ockham usam-se signos para tratar do conhecimento dos indivíduos. Logo, eu precisava situar a história no século XIV, com muita irritação, pois nele me movia com maior dificuldade. Engraçado, né? A gente observar digamos assim, essas confissões do próprio autor, né, sobre o livro, né? E tem uma outra parte que é engraçado que ele fala, principalmente quando ele vai falar sobre o porquê da história, né? Ele disse que queria colocar um personagem morrendo, né? Queria matar um monge na história. E aí isso deu origem à história como um todo, uma coisa bem curiosa. É interessante, uma outra curiosidade que a gente poderia dizer é que
o personagem Jorge de Burgos foi inspirado, né? Foi uma homenagem ao escritor Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges. Né? Deixa-me ver aqui, eu tinha marcado, rapaz. Mas como eu tenho mania de esquecer das coisas... De toda forma, é uma parte nesse pós-escrito que ele fala, né, que ele criou um personagem cego e esse personagem atuava como uma espécie de guardião da biblioteca, né, desse mosteiro. E aí ele diz, bom, né, um guardião, biblioteca, ele lembrou automaticamente de Jorge Luiz Borges, por isso Jorge, né, Jorge de Burgos, né, que inclusive é uma região, uma cidade na Espanha. Então ele utilizou isso como ideia, né? Ou seja, como a gente pode perceber, uma obra literária, uma obra artística, de toda forma, né? Para ser mais ampla, pode ser inspirada em diferentes vertentes, diferentes coisas. Pode ser em outras obras da literatura, pode ser em outros filmes, pode ser em pinturas, enfim. Vai ao infinito, pode ser um personagem real, inclusive a gente pode perceber aí que havia alguns personagens reais na história, tanto na história do livro quanto do filme. E é engraçado também um outro ponto, né? Ele diz que aqui. É interessante quando ele diz também, né? Um mundo construído que nos dirá de que modo a história deve se desenvolver. Aí ele passa a falar sobre esse personagem, né? O que evoca e assim por diante. Tudo isso na página 554 desta edição. Aí ele diz, outra boa história foi a do labirinto. E aí ele pontua, né, na biblioteca como um labirinto, que ele queria dar essa ênfase, né? Labirinto, aquela coisa difícil de se mover. Aí ele queria também um cenário em que houvesse um incêndio, porque ele disse que uma obra da Idade Média, um mosteiro, uma catedral, medieval sem incêndio seria como, ele diz até como um filme, deixa-me ver, seria como se um filme de guerra no Pacífico sem um avião de caça caindo em chamas. Então, chega a ser bem curioso a gente observar de que forma ele vai articulando tudo isso na sua história. Bom, deixa-me ver novamente de novo. Agora a gente vai começar a falar sobre a Idade Média mesmo. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos ver alguns trechos do filme. Acho que é mais interessante dar uma pausa. Pronto. Vamos ver alguns pedaços do filme. Compartilhar o som. Eu acho que eu vou deixar eles na sequência, tá? Vou tirar minha câmera. Deixa-me só um outro ponto. Pronto. Aqui está. Vamos lá. Numa distribuição Flash Star. O Nome da Rosa. Vejam!
Bom, esses são alguns trechos, né, do filme O Nome da Rosa. Pretendo não falar diretamente sobre cada particularidade durante, né, agora nesse momento, que a gente vai tentar ir relacionando as informações à medida que nós formos falando sobre a Idade Média, a Igreja Medieval e assim sucessivamente, tá? Deixe-me colocar de volta, compartilhamento de tela, pronto. Existe uma grande questão que é curioso, né? É bem curiosa. Por que Idade Média? Jacques Le Goff, nesse livrinho aqui, né, que é um livrinho, acho que se me recordo bem, foi o último livro dele, em que ele retoma alguns pontos que ele abordou, né, em seus livros anteriores. Ele pontua, né, a questão da negatividade da Idade Média. E aqui, nessa obra bem interessante, que foi editada, né, foi organizada, editada por ele e por Jean-Claude Schmitt, dos especialistas em Idade Média. Esses autores, né, eles pontuam o seguinte, né, aí está o Christian Malve, de onde eu tirei desse livro, ele pontua assim, que a Idade Média não existe. Ele diz que esse período de quase 1000 anos, que se estende da conquista da Argália por Clovis até o fim da Guerra dos 100 Anos, é uma fabricação, uma construção, um mito. Quer dizer, um conjunto de representações e de imagens em perpétuo movimento, amplamente difundidas na sociedade, de geração em geração, e em particular pelos professores do primário, os usados negros da República, para dar à comunidade nacional uma forte identidade cultural, social e política. Então, aqui está mostrando o seguinte, né, que a ideia de Idade Média é um conceito inventado, um conceito construído. E a gente pode dizer que é construído, principalmente quando a gente começa a pensar no porquê que a gente é acostumado a imaginar a Idade Média como a Idade das Trevas, né? E nesse respeito, Jacques Le Goff, nesse livrinho, ele diz assim, que essa condenação da Idade Média é fundamentada, antes de tudo, na necessidade para os homens do Renascimento de voltar à antiguidade clássica e a seus grandes mestres, Aristóteles e Platão na Grécia, Cícero e Sêneca em Roma, que o pensamento medieval teria ignorado e contra os quais se teria afirmado. É um paradoxo, né? Porque, assim, se a gente for pensar bem, o que a gente mais percebe no filme é a referência a Aristóteles. E, inclusive, Jacques Le Goff, ele menciona nesse livrinho aqui o quanto que a filosofia e a teologia medieval são debitárias, né? Devem aos filósofos antigos. No livro, ou no filme e no livro O Nome da Rosa, fala-se muito de Aristóteles, que ele supostamente, ou seja, essa foi uma invenção, teria escrito um livro falando sobre a comédia, como se uma segunda parte de sua poética. Esse livro, de fato, foi inventado, mas virou um mote, né, uma espécie de fio condutor para a história. Tá? Então, a gente precisa ter em mente isso. A Idade Média é uma construção. E aí, né, as pessoas do Renascimento e depois nos séculos posteriores, principalmente no Iluminismo, falavam da Idade Média de maneira negativa, em oposição, né, ao pensamento medieval. Mas muita coisa que a gente tem de conhecimento, muita coisa das bases do conhecimento, vem sim da Idade Média. Então a gente precisa também entender de uma maneira mais relativa essa questão. Inclusive, se a gente for pensar bem, olha só, vocês perceberam que o filme e o livro acontecem no ano de 1327, ou seja, o século XIV. Peraí, mas século XIV não é justamente o Trecento das pinturas, né? Das pinturas, dos livros, né? Do Renascimento e assim por diante? Como assim? Como é que pode, assim? De um lado, o Trecento, né? um período da literatura artística
ou das obras artísticas, da história da arte, que é considerado como um primórdio, né, o primeiro momento do Renascimento. E essa preocupação tão grande, tão, né, numa religiosidade tão intensa, a preocupação com a heresia, a preocupação com as bruxas. Gente, que como assim? Que renascimento é esse? Pois é. Inclusive, Jacques Le Goff, ele retoma nesse livro aqui, né, uma outra obra que ele escreveu falando sobre uma longa Idade Média, em que ele diz que o Renascimento dos séculos XIV, XV, XVI, enfim, foi, digamos assim, mais um, ou o principal, ou o último dos renascimentos que foram acontecendo durante a Idade Média. E engraçado é que ele pontua também que essas pessoas do que nós chamamos de Idade Média, eles se viam como modernas em comparação com as pessoas da Antiguidade. Olha só. Por isso que a gente precisa... Eita, isso aqui ficou feudal. Por um erro de digitação, eu acabei deixando Sociedade Feudal. Na verdade, é o título desse livro aqui, do Marc Bloch, de onde eu tirei algumas das citações, a questão da divisão social e assim por diante. E aí é interessante a gente observar, olha só. Tá. Pelo visto... Eu me embaralhei aqui. Mas, de toda forma, olha só. Sobre a questão da sociedade medieval, deixa eu ver se eu acho o trecho. Pelo vídeo eu falhei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sobre a questão das ordens medievais, a sociedade medieval. Mas também não é esse. Ai, meu pai. Eu acredito que eu acabei deletando por engano o trecho. Mas deixe-me ver. Deixe-me ver se aqui nesse artigo sobre a Idade Média. Então tá. Deixa eu interromper o compartilhamento. Por engano, acabei excluindo uma informação bem importante sobre sobre o período, né, sobre a divisão social na Idade Média. Eu cometi um equívoco, então perdoe-me aí, né, mas eu vou separar aqui, olha só. Nesse livro aqui, né, no artigo, deixa-me ver, se não me engano, de Jean-Claude Schmitt, Lester Little. Ele diz o seguinte, olha só, ele recolheu um trecho, diz assim, no sermão de 995, A. Eufrico, monge anglo-saxão, caracterizava a função social incumbida às três ordens principais da seguinte maneira. Os laboradores são os que, por seu trabalho, fornecem os nossos meios de subsistência. Os oratores, os que intercedem por nós junto a Deus. E os belatores, os que protegem nossas cidades e defendem nossa terra contra os exércitos invasores. Então, essa era basicamente essa divisão da sociedade medieval, tá? Esse é o artigo. Monges e religiosos. Eu preferi tirar esse trecho para facilitar um pouco, para a gente contextualizar
questão do período, tá? Se eu não fosse assim esquecido, acho que eu não achei. Mas de toda forma, aqui nós temos, né, algumas palavras sobre como que funcionava a sociedade medieval, a sociedade feudal. Aí, de toda forma, aqui está. Né? Quando Marc Bloch, né, quando ele vai falar sobre essa questão das 3 ordens, né, na Idade Média, ele dizia o seguinte: no vocabulário que os escritores cristãos tomaram na Antiguidade Romana, uma ordem era uma divisão da sociedade, tanto temporal, ou seja, social, secular, quanto eclesiástica. Era, porém, uma divisão regular, nitidamente delimitada conforme o plano divino. Uma instituição, na verdade, e não mais apenas uma realidade inteiramente nua. Então, aqui a gente está vendo aqui a maneira como que essa sociedade era dividida. Era uma coisa regular, era muito fechada. É tanto que nos livros de sociologia, se você teve acesso, a sociedade medieval, chamada sociedade feudal, é uma sociedade estamentária, né? Estamental. Ou seja, a sociedade era dividida em estamentos, e esses estamentos, de modo geral, não era possível uma pessoa camponesa subir para a classe dos, como eu posso dizer, dos, que a gente acabou de ler aqui, né, dos guerreiros ou dos nobres. Eventualmente, em algumas situações, ele até conseguia entrar na classe dos clérigos. Só que mesmo quando ele entrava na classe dos clérigos, ele tinha uma problemática aí. Enfim. E aí, olha só, Jean-Claude Schmitt, nesse artigo que eu acabei de mencionar, ele diz o seguinte, no artigo que eu utilizei, ele diz que a distinção entre literati, ou seja, ele quer dizer das pessoas letradas e as pessoas iletradas, ou seja, iliterati, recobre assim em grandes traços a existente entre clérigos e leigos. Ser letrado significa conhecer, além da língua materna, o latim, que se escreve e fala. Os clérigos são, portanto, bilíngues e às vezes até trilíngues. Os clérigos preparam os sermões em latim, mas se o auditório é laico, eles o pronunciam evidentemente em língua vulgar, né, que é a língua popular. Então a gente pode perceber aí, né, nessa sociedade, tanto que o autor Marc Bloch, né, ele pontua nesse livro, né, quanto que a sociedade era, né, havia muitas pessoas que elas não sabiam ler e escrever. Até porque para saber ler e escrever, tinha que saber ler e escrever em latim. Por quê? Porque, vamos lá, os idiomas que nós, né, que foram se desenvolvendo, que é o francês antigo, o alemão antigo, sei lá, o português antigo, o castelhano, enfim, catalão e assim por diante, esses idiomas, eles eram falados, ou seja, um clérigo, ele tinha por obrigação saber pelo menos o seu idioma materno, claro, né? É evidente, né? Ele nascia, ele falava esse idioma, seja francês, seja italiano, seja qual for. Mas, para ser clérigo, ele tinha que saber latim, ler e escrever em latim. Marc Bloch, ele até diz, ele faz uma distinção, né, que nos monastérios, né, para algumas pessoas, né, no caso, alguns senhores e tal, se mudavam, eram utilizados com eles, olha só, as palavras conversos. Aquele chegou tardiamente à vocação religiosa e idiota. Olha só como é que era idiota. Por que idiota? Que designava o monge incapaz de ler os livros santos. Então, era a pessoa que não sabia ler latim, porque a Bíblia estava toda em latim. Né? Só era possível a Vulgata. No caso, a gente está falando do Ocidente medieval. É tanto que aqui fala que é o Ocidente medieval, esse livro que a gente está utilizando muito como recurso para essa aula. Então, a gente acaba tendo essa problemática aqui. Mas, assim, Jacques Le Goff, ele também diz que, apesar de tudo isso, havia mais pessoas que sabiam ler e escrever na Idade Média do que na Antiguidade. Um dado curioso. Mas, enfim, vamos lá. E a Igreja Medieval? Então, a Igreja Medieval... Deixa eu fazer só uma interrupção aqui no compartilhamento.
A igreja medieval, assim, né, existia uma distinção entre dois tipos de clérigos. O clérigo secular, de sécula. Sécula é uma palavra latina que significava século, que significava o mundo, e o clérigo regular, que significava uma regra, tá? Então havia essa distinção dos dois tipos de clérigos. Voltando aqui o compartilhamento. Então, olha só, Marc Bloch, nesta obra aqui, ele diz o seguinte, que havia em primeiro lugar a multidão dos monges, todos filhos de São Bento, mas sujeitos, na verdade, a formas cada vez mais variadas da lei beneditina. Lembra que o nome da Rosa, se vocês forem observar bem, até na sinopse enfatiza, que William de Baskerville e Atzo de Mel, que eles vão morar, ou melhor, eles chegam nesse mosteiro beneditino. Pois é, né? Esses monges, eles ficavam escrevendo lá, compilando, fazendo traduções, compilando, e assim por diante, para que se pudesse preservar a tradição clássica, a tradição antiga. Certo? Aí diz o seguinte, olha só, ele continua dizendo que no nível mais baixo do clero secular, os curas das paróquias rurais, mediocremente instruídos e dotados de magras receitas, levam uma vida, assaz, pouco diferente em suma da de seu rebanho. Ou seja, eles viviam muito... Eles tinham alguma distinção entre as pessoas comuns, né, os camponeses comuns, mas eles não tinham uma vida muito melhor do que eles, não. Aí diz, olha só, antes de Gregório VII, foram quase todos casados. Olha um dado curioso. Antes desse Papa, né, o casamento era permitido entre os clérigos da Igreja Católica. Em seguida, nos escalões superiores, aqui está falando do clérigo secular, ok? Encontramos o meio mais abastado e refinado dos padres das cidades, dos cônegos reunidos à sombra da catedral, dos clérigos ou dignitários das cortes episcopais, ou seja, eram aquelas pessoas que moravam em cidades grandes, que tinham ou cidades que tinham catedrais, e pessoas que eram vinculadas de alguma forma aos bispos e arcebispos, certo? Que eram o topo da hierarquia eclesiástica, tá? Aí, olha só. Por fim, no ponto mais alto, aí Marc Bloch ele meio que junta, porque ele diz o seguinte, estabelecendo de alguma forma a ligação entre as duas hierarquias regulares e seculares, aparecem os prelados, abades, bispos e arcebispos. Por sua fortuna, seu poder e sua vocação de comando, esses grandes senhores da igreja estavam no nível dos mais altos varões de Esparta, ou seja, como a gente pode observar no filme O Nome da Rosa e também no livro, né? Fala no filme, né? Ali, aquele lugar, aquele mosteiro, ele era, olha só, governado por quem? Por um abade. O abade seria digamos assim, o topo na hierarquia do clérigo regular, de maneira propriamente dita. Certo? E aí essas pessoas lhe deixam obedientes e assim por diante. E esse abade, ele era como se fosse um senhor feudal mesmo. Né? Tinha aldeia, tinha um mosteiro, tinha igreja e assim por diante. Então eles tinham uma situação muito diferente. Aí bispos e arcebispos, né? Como a gente falou, a questão da riqueza dessas pessoas, que até alguns grupos se revoltavam contra a riqueza da igreja e daquelas pessoas que deviam representar, né, que atuariam em nome de Deus, enfim. Não estou fazendo crítica propriamente à igreja nenhuma aqui, não. É apenas no sentido de transmitir a informação, como é que funcionava aquela sociedade, tá? E lembrando, eu esqueci de falar antes, toda e qualquer citação, todo e qualquer vídeo mostrando trechos de filmes nessas aulas são apenas para finalidade educativa, tá? Aí eu precisei, eu confesso que pessoalmente eu tinha dúvidas sobre como é que funcionava, como é que funciona a hierarquia da Igreja Católica, mesmo hoje.
porque é uma hierarquia assim, bem complexa e assim por diante. Na Idade Média, provavelmente era muito mais. Né? Aí ele passa a dizer aí, ó, eu tirei um site chamado Aletheia, que é um site vinculado à Igreja Católica. Na verdade, dizem que são leigos, mas, de certa forma, são pessoas realmente da Igreja Católica. Tá? Aí diz o seguinte, né, que um padre, um sacerdote padre na Igreja Católica, seria um homem que recebeu o sacramento da ordem sacerdotal e que, em virtude desse sacramento, ele pode celebrar o sacrifício da missa e realizar outras tarefas próprias do ministério pastoral. Ou seja, aquele que fica nas igrejas, né, o sacerdote. Certo? De modo geral, esses padres não necessitam fazer voto de pobreza. Inclusive, eles podiam ter uma vida até relativamente confortável. Só que o mesmo a gente não pode dizer dos monges e frades. Um monge ou frade, no entanto, é uma pessoa que fez os votos de pobreza, castidade e obediência. Na verdade, castidade seria para todos. E pertence a uma congregação de família ou família religiosa concreta, franciscanos, jesuítas, dominicanos e assim por diante. Pode coincidir, além disso, que esse religioso ele seja também um sacerdote, mas não é obrigatório, porque a vocação não é obrigatoriamente o sacerdócio. Aí eu penso no monge e frade. Existe uma diferença entre os dois? Sim, existe. Monge, lembra do filme? Pronto, essas pessoas viviam enclausurados nesses conventos e assim por diante, fechados ali. Monge, portanto, é o termo mais adequado para se referir a homens consagrados que vivem em conventos, dedicados inteiramente à oração e à penitência. Dentre essas atividades que eles exerciam, alguns deles se especializavam na escrita, né? Ou seja, tradução, né? E copilar, né? Atuar como copista de relatos, ou livros e assim por diante. Já a frade, né? Aí mostra que é um termo mais moderno, que vem da palavra, né, provençal fraile, que é uma espécie de origem para o idioma francês, tá? Que significa irmão. Essa é empregada às ordens dedicadas à vida ativa, como os franciscanos hospitalários, a gente poderia dizer os dominicanos e assim por diante. Tá? Essas pessoas eram ou são, né, freis e frades, certo? Aí, olha só, sobre a igreja medieval, né, a gente vai perceber, né, no contexto aí da história, né, envolve as ordens que eram baseadas na regra de São Bento, a ordem beneditina, que é o local onde se encontra a abadia, com o mosteiro em que a história acontece. Um outro aspecto aqui, a discussão a respeito das ordens mendicantes. No filme não enfatiza muito isso, mas no livro, assim, a gente tem páginas e páginas sobre a questão da discussão, as discussões teológicas envolvendo tudo isso. Eu acho engraçado, assim, eu preferi colocar esse termo curiosamente por isso, porque essas duas ordens, tanto a franciscana como os dominicanos, eles tinham poder para atuar como inquisidores, que eram concedidos pelo Papa, e em algumas situações por reis também. Na história, a gente tem uma clara oposição entre William de Baskerville e o Bernardo Guy, que é esse aqui, ele era William de Baskerville era um monge ou frei franciscano, e Bernardo Guy, um bispo dominicano. Claro, a gente sabe, que a gente já falou mais atrás, que essa história, como foi apresentado Bernardo Guy, não é totalmente, assim, não é uma descrição fiel ao personagem mesmo. Mas, de toda forma, na história, né, foi construído para fazer sentido. Aí, olha só, existe a questão das ordens, mas uma temática que aparece a todo momento no filme é a questão da heresia. A Monique Zerner, nesse livro aqui, que eu já mostrei, no artigo para esse livro, né, no verbete desse dicionário, né, do Ocidente Medieval, diz que a heresia, né, ou seja, ela recolheu, né, significava ação de pegar, e no sentido metafórico, escolha, preferência, visão particular e discordante. Eres Grete electio latini, escrevia Isidoro de Sevilha, acrescentando que o herético é aquele que não só está no erro, como nele se obstina. Então, olha só,
É tanto que a gente já vê muita questão no filme. Opa. Perdoe-me aqui. Pronto. A questão fala-se do passado herético de alguns personagens, né? E assim por diante. Mas olha só, Kenan diz que não é apenas aquela pessoa que está no erro, como se obstina no erro. É engraçado porque na igreja medieval havia um certo conflito entre o Papa e os reis, imperadores. Inclusive, William de Baskerville, em uma determinada ocasião, se indispôs contra o inquisidor principal, né, da Inquisição, o Bernardo Guino, um personagem, né, na história. E aí ele foi salvo pelo imperador. Ele foi condenado, mas foi salvo pelo imperador. O imperador interveio em favor dele. Certo? É tanto que tem uma ocasião, principalmente no começo do filme, em que um personagem lá, ele se emociona de ver que o William de Baskerville estava vivo. Aí, olha só, essa Monique Zerner, ela pontua que a heresia existe onde a igreja deseja que exista. Aí diz, é nesse sentido também que se deve interpretar os tratados sobre heresia, compostos e copiados para uso dos inquisidores, a fim de que pudessem realizar mais eficazmente sua tarefa. Então, assim, lembra que eu falei, e que é uma cena que aparece no filme, que havia um risco de a ordem franciscana ser declarada herética? Por quê? Porque poderia isso, olha só, porque a heresia existe onde a igreja quer que aconteça. Então, aí está a grande questão. Daí, olha só, ela pontua que em 1230 se desenvolve a Inquisição, foi dado principalmente aos dominicanos e também, em segundo lugar, aos franciscanos, né, a atividade de atuar na Inquisição, e diz aí, ó, né, quando se diz em chavão do herege, servidor do diabo, recorrendo desde a antiguidade, ele diz, olha só, em 1300, ou seja, pouco antes, né, de onde a história acontece, o rei da França e os legisladores podem lançar processos de heresia e assimilá-los à bruxaria. Olha a questão aí, né? E aí, eu tenho esse livro aqui, ó, História da Bruxaria, de Jeffrey Russell e Brooks Alexander. Ele pontua, deixa eu ver, separei duas partes aqui, que ele diz o seguinte, que a Inquisição se empenhou decisivamente em assimilar a feitiçaria à heresia. Os manuais para inquisidores, aqui está o livro, tá? Os manuais para inquisidores, que começaram a aparecer por volta de 1230, frequentemente incluíam perguntas tanto a respeito de bruxaria, quanto de heresia convencional. Então, assim, a heresia seria o gênero maior, se a gente for pensar bem. A bruxaria seria um gênero menor da heresia. É um tipo de heresia que era considerada mais grave até do que a heresia propriamente dita. E aí diz o seguinte, olha só, e fala sobre o Papa Gregório IX, e assim por diante, olha só. Aí diz o seguinte, além disso, olha só, peraí, a identificação da feitiçaria com a bruxaria convertera-se em uma comodidade burocrática e legal. Além disso, os índices de condenação subiram rapidamente, pois os procedimentos inquisitoriais haviam sido concebidos de tal forma a facilitar a prova de culpa e dificultar a inocência. Se você for pensar bem, olha só no filme. A vítima, né, ou melhor dizendo, o acusado, não tinha praticamente chance alguma de se defender. Olha só isso. E aí vem falando, né, o trecho desse livro, né, na página 91. Não vou ler todo porque fica um pouco cansativo. Até porque tem outros trechos que a gente acaba lendo aqui e tal. Aí, sobre a questão do papel da bruxaria, né, que a gente vai falar depois. Mas, então, a gente está falando aqui, nota só essa questão da heresia. A heresia está onde a igreja desejava que ela estivesse. E aí que a gente vê o problema.
Por quê? Porque há um uso político disso. Inclusive, deixa eu ver aqui no verbete. Bom, vou deixar para um momento para seguinte. A questão da feitiçaria. Segundo Schmitt, a feitiçaria é característica dos tipos de sociedade de racionalidade distintos daqueles que prevalecem no mundo ocidental de hoje. Aí, segundo esse livro, né, do Russell e Brooks, tal como acontece com todas as formas de magia, a feitiçaria baseia-se na pressuposição de que o cosmo é um todo e de que, portanto, existem ligações ocultas entre todos os fenômenos naturais. O feiticeiro tenta, por meio de seu conhecimento e poder, controlar, ou pelo menos influenciar essas ligações a fim de produzir os resultados práticos que ele deseja. Olha só. Aí, deixa eu ver. Peraí. Meu Deus. Nossa, vai acabar ficando grande de novo. Mas, assim, esse livro aqui, ele passa a mencionar, de maneira geral, que a questão da heresia e a questão da feitiçaria, a maneira como foi combatida pela Inquisição, se associa muito à questão da origem do Estado. Inclusive, os processos eles eram manipulados de acordo com intenções políticas. Ou seja, de repente, um bispo se desentendia com o outro e um acusava o outro de heresia. Às vezes até de feitiçaria. Então, imagina aí a questão. Esse é o ponto. Na página 475, caso vocês tenham acesso a essa obra, que é uma obra realmente muito boa, que trata dessa questão, tá? Aí, voltando aqui para a nossa aula, diz assim, o que as pessoas acreditam ser verdadeiro influenciam suas ações mais do que aquilo que é objetivamente verdadeiro. Olha só. E a convicção de que esse relato era de uma exatidão irretocável provocou a execução de quase 100 mil pessoas. Claro, aqui a gente está fazendo um balanço, né, na questão da bruxaria, desde que quando surgiram os processos até por volta do século XVII, mais ou menos. Tá? As acusações que sentenciavam essas pessoas à morte eram, na melhor das hipóteses, distorcidas e exageradas. Na pior, uma invenção e uma impostura. Esses autores, eles também dizem que em alguns casos as pessoas até acreditavam que estavam fazendo rituais satânicos e assim por diante. Só que, assim, na verdade, isso aqui, esses autores pontuam que era a exceção e não a regra, como os processos inquisitoriais faziam parecer. Tá? Bom, é isso. A gente está finalizando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então é isso, gente. Como vocês puderam perceber, né, a gente preferiu, pelo menos eu preferi pontuar para a gente entender a Idade Média mesmo, e a gente ir contextualizando isso com o filme. Então, assim, nas comparações que vocês foram percebendo, muitas das coisas que a gente pôde detectar se assemelham com a forma como o filme apresentou para a gente. Então, nesse sentido, se a gente for pensar no critério de fidelidade histórica, digamos assim, né, as relações como são apresentadas e assim por diante, a representação do cenário, a questão da música, né, o som, e assim sucessivamente, é um filme que ele procura seguir razoavelmente bem as noções que a gente pode encontrar de Idade Média, certo? O autor Umberto Eco, ele coloca de uma forma em que a gente pode até perceber que, assim, ele tem uma visão crítica,
mas não é uma visão no sentido negativo, propriamente da Idade Média. Há várias críticas que a gente pode encontrar na internet, incluindo nessa ferramenta que a gente vai postar essa aula, que é o YouTube, que colocam de uma forma como se o filme e o livro eles quisessem denegrir a Igreja Católica. Na verdade, se a gente for pensar bem, é uma acusação muito séria. Mas se nós analisarmos bem, não é uma acusação que a gente deva tomar propriamente em consideração, não. Por quê? Porque muita coisa do que foi apresentada, eles realmente seguiram bastante, né, os dados históricos. Interessante que eles fizeram isso e o filme não ficou ruim. Então, se você for assistir o filme parece mais de investigação policial do que as outras questões que a gente tem pontuado, envolvendo a heresia, a questão da vida dos monges e assim por diante. Né? A crítica na questão do riso e assim por diante, essas coisas assim. Então, assim, antes de a gente criticar, né, de maneira muito enfática uma obra, né, seja uma obra artística principalmente, seja da literatura, seja do cinema, ou o que quer que possa ser, né, como a gente tem aqui, essas duas obras. Antes da gente criticar, a gente precisa conhecer e, se possível, investigar para ver de que forma, será que os elementos dessa história eles se amparam nos fatos? Será que é confiável? Será que eles se amparam nos fatos? A gente vai encontrar deslizes aqui. Como, por exemplo, Humberto Eco inventou um livro que não existiu para dar um sentido para essa história. Mas a questão não é essa. Eles procuraram apresentar uma visão de Idade Média boa, uma visão de Idade Média, digamos assim, referendada, de certa forma. Como a gente pôde bem observar sobre Humberto Eco, ele foi um medievalista importante, né, coordenou coleções, e assim sucessivamente. Então, ele realmente entendia desse período. Ele não é propriamente um historiador, né, porque a gente viu que a formação dele focava muito mais na filosofia e assim por diante. Mas, assim, ele era realmente um grande investigador das informações e assim por diante. É tanto que, deixa-me ver aqui, um dos trechos que eu tinha planejado mencionar alguma coisa, e acabou que eu não fiz, mas eu vou só citar por alto, no artigo Idade Média. Olha só o que o historiador ele pontua. Deixa-me ver aqui. Olha só. Em 1982, ou seja, acho que ele está falando principalmente da tradução para o francês, tá? Um autor de excepcional envergadura intelectual, Humberto Eco, medievalista, semiólogo e romancista, que seduziu mais de 11 milhões de leitores por todo o mundo, com um erudito e sutil romance a meio caminho entre Rabelais e Sir Arthur Conan Doyle, realiza em O Nome da Rosa a síntese entre ressurreição romântica da Idade Média, tal como fizeram Victor Hugo com Notre-Dame de Paris, e a tentativa de percepção global da sociedade medieval operada pela Escola dos Annales, a partir da década de 60. Então, assim, a gente vê que mesmo quando ele fala aqui, tem uma ocasião que ele faz até um tom um pouco irônico, quando ele diz, né, que Humberto Eco criou um policial metafísico medieval, mas, assim, a gente pode ter certeza de que realmente a gente está diante de um bom material, um bom filme. Né? Críticas a gente pode fazer. Por exemplo, o filme ele enfatiza muito a questão da misoginia, né? A questão da extrema religiosidade, as pessoas procurarem sinais, né? A presença do demônio, onde provavelmente não existia, e o personagem William de Baskerville, o Guilherme de Baskerville,
ele procura trazer uma explicação, como eu posso dizer, natural, uma explicação normal disso, digamos assim, racional, em vez de falar tanto no quesito metafísico, no quesito ou melhor dizendo, religioso, propriamente dito. Então, a gente teria como que um personagem a meio caminho, né? Entre uma religiosidade e um pensamento secular, um pensamento fora do âmbito religioso. Inclusive, deixe-me ver, acabou que eu não coloquei uma citação do livro, das referências, mas tem esse livro aqui, Dicionário de Filosofia, que ele fala sobre William de Ockham, né? Ele fala sobre o pensamento de Ockham, em que ele diz o seguinte, ele até coloca, o autor coloca empirismo, nominalismo, que é a negação da realidade dos universais, a redução a signos naturais, determinismo, ceticismo teológico, que diz que é impossível provar, né, demonstrar, racionalizar as verdades da fé e atribuir as provas da existência de Deus um valor apenas provável. Então a gente percebe aí que William de Ockham, que serviu muito de inspiração para Humberto Eco, ele realmente, de certa forma, revolucionou o pensamento. Existe até um princípio chamado navalha de Ockham, né, que procura reduzir não multiplicar a quantidade de entes, né, reduzir as causas mais prováveis. Né? Quanto menos entidades ou figuras puderem existir para explicar alguma coisa, seria melhor, mais fácil disso ser verdade. Enfim, não é exato, mas é mais ou menos nessa linha. Então a gente percebe que esse filme, assim, eu trouxe muito foco, principalmente trazendo o contexto da Idade Média, como é que funcionava a sociedade, a questão da Inquisição, das heresias, feitiçaria e toda essa questão. E algumas coisas assim que o curioso foi que uma coisa foi puxando a outra. E assim, é importante a gente fazer o máximo de pesquisa, a gente avaliar de maneira crítica os produtos culturais que a gente recebe. Claro, acho que eu falei mais bem do que mal do filme, e de fato é um filme que foi muito bem feito. Tem um historiador, né, o José Rivail de Macedo, ele coloca que Jacques Legoff ele mandou tirar os créditos do filme. Consta-se, assim, isso não foi possível detectar, não. Se me recordo bem, assim, outro artigo que eu vi, diz que ele, inclusive, aparece no documentário, é citado e assim por diante. Então, assim, é um filme realmente bem feito, que contou com uma boa consultoria. E, assim, vale a pena assistir se você não assistiu. Talvez assistir de novo, se você já assistiu esse filme. E aí a gente vai pensando um pouquinho. Espero não ter decepcionado vocês. E que vocês tenham gostado dessa aula. É isso. Muito obrigado por tudo. Tá? Deixa eu me colocar aqui. Só uma coisa, só pra gente concluir. Aqui tem as referências. Tal. Muita coisa foi citada, né, durante a aula. E assim, muito obrigado mesmo por vocês, porque sem a participação de vocês, essa aula, esse curso não teria sido possível, tá? Deixa eu agora fechar. Nós temos um grupo do WhatsApp, as pessoas se inscreveram no curso, então vocês podem colocar dúvidas e assim por diante, ou então colocar no comentário mesmo. Não precisa ter vergonha de comentar, enfim. O objetivo é que vocês participem, não tenha medo de errar, não tenha medo disso, daquilo. Na verdade, eu às vezes fico receoso de ter me excedido em alguma informação, ou trazido uma interpretação um pouco equivocada. Por isso que eu procurei me basear muito nos materiais que a gente pode encontrar
materiais, livros de grande qualidade, para a gente ter uma melhor compreensão possível desse período, desse contexto. Tá bom, pessoal? Foi um prazer. Muito obrigado e até uma próxima.